seja muito bem-vindo. Você sabia que o biogás ele pode substituir o botijão de gás da cozinha e até abastecer máquinas e tratores? É isso mesmo. E além de economizar, o produtor ainda pode reduzir a dependência desses combustíveis que são mais poluentes e mais caros. Pois é. Está começando agora o programa Ganhando o Futuro. A gente vai falar sobre biogás, sobre biometano e como você pode economizar, você, produtor rural, como você pode economizar no abastecimento aí dos seus tratores, dos seus veículos. Para isso, nós vamos conversar com o presidente da ABREM, o Yuri Schmidt. Ele é presidente da ABREM, da Associação Brasileira de Energia e Resíduos. Yuri, seja muito bem-vindo. Obrigada. Yuri, como é que o biogás, então, ele pode substituir o gás de cozinha e até abastecer esses veículos nas propriedades rurais? Então, o biogás, a partir da queima, ele pode ser utilizado como, não substituir exatamente o gás natural, mas, por exemplo, você pode ter fogões adaptados que utilizam o biogás. A gente tem experiências, casos, por exemplo, de pessoas que compram para sua residência uma espécie de uma barraca, assim, de lona, que tem fechado, onde você coloca, vai depositando os resíduos orgânicos e ele vai produzindo, ele vai inflando com o biogás dentro dele e você extrai ele para um fogãozinho que vem com o próprio equipamento. E esse fogão, ele é abastecido 100% com o biogás, então você não gasta nem R$1 para você cozinhar em casa. É bem interessante. Essa estrutura, ela é fácil de se fazer? Acho que é em torno de R$6.000. Vende na internet, você compra, muita gente já comprou, já utilizou, até um deputado federal em Brasília estava usando na sua casa. E eu fiquei impressionado, Isso realmente é sustentabilidade na veia, Você ter na sua casa, em vez de pegar esses resíduos orgânicos e mandar para um aterro sanitário, Você simplesmente coloca dentro de um biodigestor caseiro, simples, e produz o seu gás de cozinha, E para os tratores, os veículos que a gente utiliza aí nas propriedades rurais? Aí já é um pouco diferente. São instalações industriais grandes, que vão fazer a purificação do biogás para produzir o biometano. O biometano é igual ao gás natural, então são tratores a gás natural. Se faltar o metano, o biometano, você pode colocar gás natural, mas você tendo uma boa produção, você consegue ali naquela tua propriedade abastecer seus tratores, seus caminhões com biometano, que é um substitutivo do gás natural, só que muito mais limpo, renovável, não é um combustível fóssil. Ele tem uma origem a partir da decomposição dos resíduos orgânicos e descarboniza muito mais do que o gás natural. Então nós temos a possibilidade aí de utilizar, no Brasil já tem propriedades que estão utilizando, isso vai ficar claro, não é algo, não é um teste, não é algo que ninguém usa, Existem várias propriedades no Brasil que já fazem a utilização do biometano em suas propriedades, em substituição do diesel. Tá, essa substituição, ela é uma substituição de igual por igual em referência à potência? Eu sei, a gente sabe que ela é uma energia limpa, é sustentável, mas substitui realmente? Claro. Você, por exemplo, hoje tem carro a gás, caminhão, que também são movidos a gás natural. A potência é a mesma, basicamente, não muda muita coisa. A diferença é que a autonomia, Quando a gente fala de caminhões de transporte de longa distância, o biogás ele vai dar autonomia em cerca de 200 km. Mas para isso tem o bio-GNL, que é o gás natural liquefeito, que pode ser do biometano ou do gás natural. Essa liquefação pode ser líquido. E aí você consegue de 200 para até 1.000 quilômetros de distância. Só que são motores que recebem diretamente o gás líquido, são motores especiais. Nós temos aí fabricantes no Brasil que já fazem caminhões que são movidos ao bio-GNL. Então isso é um futuro, que a gente espera que aconteça no Brasil, onde esse biometano que vai vir a partir dos produtores da agropecuária vai abastecer postos específicos que vão trazer essa possibilidade de transporte de longa distância também com bio-GNL. Você falou que isso é o futuro. É o futuro, mas a gente já consegue ver isso no presente, Falta muito para esse futuro chegar? Olha, a gente vê isso na Europa. Lá já tem vários corredores verdes, que são caminhões de longa distância com bio-GNL ou até com gás natural. No Brasil, a gente não tem tantos postos de abastecimento nem do gás natural, quanto mais do bio-GNL. Isso já ainda não foi implementado no Brasil, mas nós esperamos que isso em breve seja implementado, a gente possa mudar o modal de transporte
e descarbonizar a economia, né? Isso sim é o futuro, né, Yuri? Já já a gente volta com a nossa conversa, mas antes nós vamos te dar um recadinho importante para você aumentar a sua produtividade aí na sua propriedade rural. A gente vai falar das nossas férias premiadas. Oi, meu amigo produtor! Eu tô aqui hoje direto do campo de inovações da Agrus, que fica em Paulínia, no interior de São Paulo, tá? Pra gente falar da nossa família felina, tô extremamente bem acompanhado aqui, o Richardson. É engenheiro agrícola da Bioagrus e ele vai explicar pra gente um pouco mais dessa família felina que está fazendo tanto sucesso, tá? Esses produtos que você vai usar aí para garantir uma produção cada vez maior na sua propriedade rural, meu amigo. Produtos que você só encontra na nossa central aqui, tá? Entra no site que está aparecendo na tela para você poder fazer a sua compra. A gente vai sortear também um cupom de desconto aqui para você ter 20% hoje para comprar qualquer um dos integrantes da nossa família felina. Richardson, bora lá que eu adoro aquela explicação que você dá aí, como se fosse gente. Me explica para que é que servem cada um dos integrantes da família felina aqui. Sim, Gil. É muito fácil. É como você mesmo disse, né? É como se fosse uma pessoa. Então, imagina uma criança recém-nascida, você entra com o leão, que é a parte que a planta começa a se estabilizar, como se fosse uma criança. É a papinha, é o leite materno que precisa da fonte para começar a crescer. Depois você entra com o lince. O segundo é o lince, que seria já a introdução dos alimentos, sem ser papinha, sem ser muito leite. Depois vem o guepardo, que seria a parte da adolescência, que precisa de muita energia, é a hora que você vai estar entrando com o guepardo. Na planta seria um pré-florada, durante a florada e o pós-florada. E depois você entra com o onça e o tigre, que é a explosão. Já é a idade adulta. Já é como se fosse a idade adulta. Que é pré-colheita. Isso, só que nada impede de você estar usando o onça, o tigre, nas outras fases. Então, vai depender de cada cultura, de cada solo, de cada clima. Então, nada engessado. Então, essa linha foi pensada para você conseguir usar todos os produtos em todas as fases. Isso é muito legal. E agora eu vou fazer o seguinte, tem um vídeo que a gente preparou, onde eu vou explicar para você quais são os nutrientes que cada um dos integrantes da nossa família felina tem. O primeiro integrante é o leão, composto de nitrogênio, potássio e carbono orgânico. Ele melhora a qualidade do solo, o desenvolvimento radicular e reduz a perda de nutrientes pela planta. Já esse aqui é o lince. Ele é formulado com enxofre, zinco e carbono orgânico. Ele proporciona a melhor estruturação para a sua planta, maior expansão foliar e prepara as culturas para enfrentar o estresse. O guepardo é rico em extrato de alga e potássio. Sua função é aumentar o número de flores e frutos por planta. Ele reduz o abordamento e garante uma melhor nutrição no período reprodutivo. Já a onça e o tigre são complexos de macro e micronutrientes que garantem o máximo potencial da planta. O tigre, especificamente, é indicado para o período vegetativo, porque contém mais nitrogênio na sua formulação. Bom, você conheceu mais da nossa família felina, né? Esses 5 produtos aqui inovadores da Bioagrus que vão garantir de verdade uma baita produção na sua propriedade. Richardson, me ajuda agora aqui no sorteio do cupom de desconto de hoje para você comprar qualquer um desses produtos com 20% de desconto, tá? Número 4, saiu 4 é onça, tá aqui na nossa bancada. Então o cupom de desconto hoje para você entrar na plataforma agora é ONÇA20. ONÇA20 você vai digitar, vai ter 20% de desconto. Lembrando que a gente entrega no Brasil inteirinho, tá? E você pode parcelar nos cartões da sua compra. O ideal é levar a família inteira, porque vai ter para todas as etapas, né? Todas as etapas é o ideal. Mas se você quiser ir pegando um a um, também você vai estar conseguindo fazer. A entrega é rápida, é tranquilo, muito tá? rápido. Então não perde tempo, já entra na plataforma, compra agora com 20% de desconto, não esquece o cupom que é ONÇA20. Gustavo, já já a gente volta do campo de inovações, mostrando ali na prática o que a onça pode fazer pela sua cultura aí, meu amigo. Estamos de volta com Ganhando Futuro, com o nosso convidado especial, o Yuri, presidente da ABREM. Yuri, no bloco anterior, você chegou a comentar sobre alguns casos da União Europeia. Esse diálogo do Brasil com a União Europeia,
como que ele pode impactar e como tem impactado no dia a dia aqui dos brasileiros? Então, a nossa associação, ela ganhou muita representatividade no biogás e biometano justamente por ter ganhado a concorrência internacional para implementar no Brasil o projeto Europa Union Climate Dialogues, os diálogos climáticos da União Europeia, que foram a implementação de workshops de discussão, relatórios, né, de políticas públicas comparativos, relatórios de recomendações para o governo federal e todas as instituições do Brasil sobre as melhores práticas da produção sustentável de biogás e biometano nos resíduos da agropecuária e urbanos para cumprimento do Acordo de Paris. Ou seja, a União Europeia destacou, dentre todas as fontes de energia, né, justamente o biogás e o biometano. E a gente sabe que isso foi justamente pelo elevado potencial de descarbonização que essa fonte tem no Brasil. Nós aproveitamos só 3,4% do potencial teórico e 92% desse potencial está na agropecuária. Então, por isso que a ABREM, inclusive, se tornou parte da ABAG. A partir desse projeto, nós celebramos um MOU, Memorando de Entendimento com a European Biogas Association, ou seja, a maior associação do mundo, da União Europeia, de biogás e biometano, e também com a CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, para apoiá-los, incentivá-los a fazer a certificação de origem do biometano, que é um título, né, que é decorrente do combustível do futuro, que é o projeto de lei federal, que traz um mandato de 1% obrigatório de biometano a partir de 2027. Então, a partir desse projeto, a nossa associação conseguiu ganhar mais associados, como a Prodeval, a Planetê, a H2A, que retornou à ABREM após ter sido a fundadora, e outras empresas que estão entrando na ABREM. São dezenas de propostas que a gente está recebendo. E na União Europeia, vocês conseguiram visualizar e aprender um pouco para trazer essas experiências para cá? Alguma coisa diferente que você possa contar para a gente? Exatamente. No relatório comparativo, nós avaliamos justamente o que tem no Brasil e o que tem na Europa, né? Eles estão produzindo aí mais que 4 vezes mais do que a gente produz no Brasil de biogás e biometano. Mas, na verdade, o que eles querem? Eles querem descarbonizar a economia, né? Gerar mais crédito de carbono e contribuir para a mudança climática. E o Brasil pode estar nesse mesmo objetivo. Então, acho que foi uma inspiração muito grande conhecer as principais políticas de incentivo, de subsídios, de instrumentos econômicos que a União Europeia está utilizando, que o Brasil ainda não utiliza. Um deles, eu gostaria de destacar, o produtor rural ele pode receber um financiamento reduzido, subsidiado, para a atividade fim dele. Por exemplo, se ele é criador de suínos, para comprar mais porcos, para melhorar suas instalações de suínos, ele recebe um financiamento mais barato para a sua atividade fim, que é muito maior, para se ele adotar o biogás e o biometano na sua propriedade. A gente está trabalhando isso no nosso projeto de lei, que a gente contribuiu com o texto base, que é o Programa Nacional do Metano Zero. Então, o pequeno produtor, o médio produtor, o grande, todos eles na sua atividade fim terão um incentivo. É uma super oportunidade aí para o produtor rural e também para esse potencial que tem o nosso Brasil, né, Yuri? Exatamente. São só 3% do potencial que a gente aproveita, né? Pois é. Bom, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, mas antes nós vamos direto falar sobre as nossas feras premiadas. Tocou o Richardson aqui, engenheiro agrônomo da Bioagros. A gente está de novo aqui no campo de inovações que fica em Paulínia. A gente está em meio agora a uma plantação de sorgo, tá? E hoje a gente vai trazer mais detalhes do onça, tá? Que é o 4º integrante da família felina, na ordem que você vai usar, meu amigo produtor. A gente sorteou o cupom de desconto hoje, que é onça 20. Você vai entrar na nossa plataforma aqui, vai fazer a sua compra e no final, lá no carrinho, você vai digitar no cupom de desconto onça 20. Onça. Eu estou percebendo que está quase começando a produzir. Já está. É para essa etapa. Isso, o onça, então você, como nós falamos, você entra com todas as fases, desde o plantio, da estabilização da cultura, o pré e pós-florada, e agora é hora de dar energia para a planta. É aquele sprint final. É o sprint final, que é a parte que vai encher o grão, soltar a flor, quando for vaso de flor, entendeu? Então essa é a hora de entrar com onça. Depois que ele soltou as flores, o pós-florada é a hora de estar entrando com onça. Tem um produto específico porque nesse momento, mostra o sorgo aqui pra gente, Júnior. Nesse momento a planta, ela exige nutrientes específicos, né? E você entrando com a parte de foliar, você acaba suprindo mais rápido o nutriente que ela está precisando. Então, em vez dela buscar o nutriente no solo, sintetizar para poder usar, quando você entra com a parte foliar, ele já absorve, é como se fosse uma injeção na veia.
a planta já explode. Ah, tá. Quer dizer, por isso a gente vai chegar naquela maior produção que você falou lá atrás. Por isso a pessoa vai conseguir produzir mais, você, meu amigo do campo aí, vai conseguir lucrar mais. Você vai estar compensando o que está faltando no solo. Está faltando no solo ou o que está mais difícil dela buscar. Então você já coloca direto via folha. Isso é muito legal, tá? Se você não conhece a nossa linha de produtos, as feras felinas da sustentabilidade da Bioagro estão bombando, tá? A gente está sempre falando para você aqui no Canal Rural. Faz o seguinte, entra nessa plataforma, adquire agora. A gente entrega no Brasil inteiro, tá? E você vai ter 20% de desconto colocando o cupom ONSA20, ONSA20, tá? Se tiver dúvidas, você pode ligar também ou mandar um WhatsApp para a nossa central de atendimento aqui. O pessoal está sempre pronto para conversar com você. Estamos de volta com Ganhando Futuro. A gente vai continuar essa conversa interessante sobre biogás e biometano com o Yuri. Yuri, no bloco anterior você falou sobre um potencial, até visto já pela União Europeia, que 92% do potencial de biogás está aqui na agropecuária. Os produtores, eles sabem disso? Eles sabem desse potencial? Eles têm ideia de que eles podem contribuir muito? Felizmente, esse dado não é tão divulgado. A gente espera que seja mais divulgado. Hoje, 75% do biogás vem de aterro sanitário. Então, muito do discurso, as informações que estão nos jornais são desse setor, da captura de biogás de aterro sanitário. Então, a gente precisa saber que o potencial, o grande potencial, está na agropecuária, que são as biomassas de vegetais e também estercos suínos, de frango, e de gado, né? Você pode fazer também com a criação intensiva o esterco do gado. E também de abatedouros. Então, esses resíduos podem ser utilizados à produção do biogás e do biometano. E 92% está no agro. Então, isso é uma grande notícia, né? Mas para o produtor rural, Yuri, quais são as vantagens econômicas para ele? Então, as vantagens econômicas justamente dele ter acesso a crédito de carbono, dele ter acesso, por exemplo, a um título de crédito do Patem, para ele poder fazer o financiamento. Então, ele pode ter esses recebíveis. Outro benefício seria o próprio CBIOS, que agora o produtor rural tem acesso ao CBIOS. E como que isso impacta, então, no meio ambiente? Não só para o produtor rural, mas para o meio ambiente que acaba impactando aí todos nós, né? Então, no meio ambiente, o primeiro ponto é a questão do saneamento. Se esses resíduos ficarem na natureza, eles podem causar contaminação. E quando você faz a biodigestão anaeróbica, transforma isso em energia renovável, produz biofertilizantes e adubo que não contaminam o meio ambiente. Pelo contrário, eles enriquecem, são nutricionalmente, né? Você tem ali a fertilização da sua lavoura com esses fertilizantes que são naturais, são produzidos de forma não química, né? Através da biodigestão anaeróbia. Para a gente encerrar nosso bate-papo, Yuri, quais são as suas expectativas agora com relação ao biogás, a biometano aqui no Brasil? A maior expectativa é que o combustível do futuro, na sua regulamentação, ele possa atender critérios como a União Europeia atende, que o biometano seja precificado de acordo com o tamanho da usina e o tipo de resíduo. Porque se a gente não pode comparar o aterro sanitário com a biodigestão anaeróbia da agropecuária. A biodigestão anaeróbia, ela não escapa nada de metano para a atmosfera. O aterro sanitário deixa escapar de 30%, 40%, 50% até 70%. No Brasil, o vazamento vai de 50% a 70%, é muito grande. Então, as usinas não são eficientes, não porque elas não sejam ruins, elas são muito boas na captura, mas é porque o processo não tem condição, não existe tecnologia hoje, não inventaram, que capture 100% desse gás do aterro sanitário. E esse gás, esse metano vai para a atmosfera, forma plumas de metano e causa danos à saúde pública. Então, a grande questão que a gente precisa discutir é o tipo de resíduo e o tamanho da planta, né? Uma planta menor de biogás, ela precisa de um incentivo maior. Uma planta maior, que tem muita escala, ela é mais barata, né? No seu processo, no seu CAPEX, no seu OPEX, na taxa de interno de retorno, no payback, pode ter um subsídio menor. Então, a molécula do biometano ela precisa ser precificada no seu certificado de origem de acordo com o tamanho e tipo de resíduo. Isso é uma experiência que a gente viu na União Europeia que deu certo, porque senão você vai focar só nos grandes produtores, só no aterro sanitário, até que você realmente tenha outras oportunidades no Brasil. Mas as expectativas são boas. São boas, excelentes. E também, claro, o projeto de lei que a gente está apresentando que vai trazer oportunidade
para aquelas propriedades que não conseguem produzir o biometano para que gere energia elétrica, né? Através também de um certificado de origem, que é o certificado de origem do metano zero. Que essas reduções de metano sejam atreladas a um crédito para essas propriedades, né, que geram essa energia elétrica através do biogás. Então vamos acompanhar todo esse processo, torcer para que tudo dê certo, é sustentabilidade aí para o nosso país. Yuri, muito obrigado pela sua participação, tá? Volte sempre que tiver alguma novidade sobre biogás e sobre biometano, estaremos aqui, a gente quer te receber. Muito obrigado pela sua participação. O programa Ganhando o Futuro, então, fica por aqui. Lembrando que o nosso programa está no ar sempre, de segunda a sexta-feira. Obrigada pela companhia e até a próxima.